irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é dia 15 de julho, estamos aí no auge do inverno. Será que está fazendo frio hoje? Eu espero que sim. Como vocês sabem, eu estou num período sabático, mas por causa da tecnologia, você consegue me ver durante a semana. E eu sei que vocês têm recebido com muito carinho convidados meus, amigos meus, que vocês conhecem, que já pregaram no púlpito da PIB de Cascadura, e vocês tiveram a alegria de ouvir aí o pastor Ulisses, que é o pastor da PIB de Del Castilho, também ele é o fundador da ONG Vida Relevante, já foi parceiro conosco aí no Azimuth, nosso projeto esportivo, também já atuou na Convenção Batista Carioca na área de evangelismo. E sem dúvida trouxe uma palavra desafiadora para vocês. Também estamos em campanha de missões Rio, e o Gaúcho deve estar aí dando informações para vocês daquilo que tem acontecido na cidade e dos desafios que ainda temos na nossa querida cidade maravilhosa, nosso Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes e muitos desafios, muitos problemas, mas nós não podemos abrir mão da nossa missão como igreja, de orarmos e buscarmos o melhor para ela. Amém? Como vocês sabem, nós estamos aí numa jornada, numa série de mensagens falando sobre o fruto do Espírito Santo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a benignidade. E para a gente entender um pouquinho o que significa mais essa virtude dentro de nós, colocada pelo Espírito Santo, para que eu e você consigamos cumprir a missão que foi dada por Jesus para nós. Ok? Mas antes disso, nós vamos louvar ao Senhor cantando Corpo e Família, um louvor bem antigo, que já é um hino para a gente, que fala da importância da benignidade, da amabilidade, e é por isso que a gente está junto, caminhando, e quem está cantando é a Priscila Angel, e é um louvor muito lindo. Adore o Senhor, e daqui a pouquinho eu volto, ok? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do
Povo de Deus, somos família, né? Somos corpo e só existimos por causa do amor de Deus, por causa da graça de Cristo Jesus, que fez e que faz com que eu e vocês estejamos de pé cumprindo a missão do Senhor. Nessa quarta-feira nós vamos trabalhar esse tema da amabilidade ou da benignidade. E estamos no segundo bloco que envolve o nosso relacionamento com o próximo. E na semana passada a gente estudou sobre longanimidade. E como é que você tem conseguido resolver isso? No dia de hoje, então, a gente vai trabalhar a longanimidade entendendo alguns detalhes importantes, porque no fundo, irmãos, tudo se mistura. São os mesmos ingredientes numa grande sopa, numa comida, num bolo, enfim, que envolve a benignidade, a bondade, a amabilidade, a longanimidade, a misericórdia, a compaixão. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele procura detalhar isso. E quando você olha lá nas obras da carne, lá em Gálatas 5,18, que tem sido, e Gálatas 5,22, que é a base do nosso estudo, era um cuidado que ele tinha, porque nós sabemos, irmãos, que o chamado de Jesus para nós é de nascer de novo. Eu sempre falo para vocês que Jesus não é o nosso suporte emocional, Jesus não veio ressignificar a nossa vida, Jesus não veio fazer uma harmonização da nossa alma, Jesus não veio fazer um aplique na nossa caminhada histórica. É nascer de novo, sermos novas criaturas. Como dentro de nós ainda habita a natureza pecaminosa, essas marcas da nossa carne, do nosso ego, do nosso eu, elas são visíveis. E só conseguiremos fazer com que a coisa funcione por causa de Jesus em nós, o Espírito Santo em nós. Então aquele primeiro trio que a gente fala do amor, da alegria e da paz, é aquilo que Deus faz em nós, nosso relacionamento com Deus, Ele revela tudo isso para nós. Nesse segundo ciclo, é nosso relacionamento com o próximo, somos longânimos, nós somos pacientes e precisamos ser benignos. Lembrando que benigno é o oposto de maligno. Então, se você anda com Jesus, se Jesus anda com você e comigo, nós não somos malignos. Nós não praticamos o mal. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas esta maldade que envolve a prática impiedosa, dolosa, ela não faz parte mais da nossa vida. Então, nós olhamos para um mundo que jaz no maligno, né? O mundo está morto no maligno. Né? Jazer, jaz é do verbo jazer, que significa inerte, parado. O mundo está morto, parado, inerte no mal. Deus nos tirou, Jesus nos tirou deste mundo mal e veio habitar em nós. Então, quando nós pensamos em benignidade ou amabilidade, nós pensamos em coisas em que o Espírito faz em nós. Isso envolve ter respeito pelas pessoas, gentileza pelas pessoas, educação com as pessoas, cortesia com as pessoas, suavidade com as pessoas, generosidade com as pessoas. Mas, pastor, talvez você pergunte, eu conheço pessoas que elas não professam Jesus como seu Senhor e Salvador e elas têm essas características. E é verdade. Às vezes, nós encontramos esse perfil, essas qualidades em pessoas que não caminham conosco nas nossas comunidades de fé. E, infelizmente, nós encontramos pessoas que são o oposto disso, mas eles se envolvem da religiosidade. E a gente luta contra isso. Você sabe disso, que eu luto contra isso na casa do Senhor.
porque a porta é estreita e quem é o dono da igreja, só existe um, ele é bom, ele é o bom pastor. E quando ele diz lá em Lucas, em João 10, que ele é o bom pastor, ele diz assim, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não é só cuidar das ovelhas, não é só proteger as ovelhas, eu dou a minha vida. E Jesus deu a vida dele por nós. Benignidade. E aí, a gente precisa olhar para esse texto e perceber que a benignidade também, ela significa, a partir da presença do Espírito em nós, antecipar-se nas necessidades das pessoas. Vamos pensar em pessoas que estão enfermas, às vezes que estão próximas da morte. A gente sabendo que essas coisas vão acontecer, nós nos antecipamos, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo para já preparar alguma coisa diante do cenário difícil que virá. É saber olhar para as circunstâncias. Então, essa benignidade, esse é um olhar de uma compreensão mais profunda das fraquezas das pessoas. Então, ser benigno com o nosso próximo significa que dentro de nós existe, por causa do Espírito, essa predisposição ou disposição para fazer o bem. Então, a benignidade envolve o que, irmãos? A intenção, uma atitude do coração, e ela é uma atitude gentil interna. Então, a benignidade, e aí na semana que vem eu falo sobre bondade, que é diferente da benignidade, porque a benignidade é onde nasce, é a intenção. A bondade, então, seria a prática. E aí eu não vou falar muito sobre bondade, senão eu perco o conteúdo para o próximo. Quando nós entendemos que a presença do Espírito Santo em nós nos faz benignos, significa que dentro de nós vai nascer a intenção certa para ajudar e abençoar aquela pessoa. A benignidade vai nos orientar, que é o Espírito Santo, para que a nossa ajuda, o nosso socorro para aquela pessoa seja o que ela precisa, não de repente o que ela quer. Então, às vezes, no afã de nós querermos ajudar as pessoas, nós ajudamos de forma errada. Nós, às vezes, vamos além. E vale sempre lembrar que, por causa da benignidade, da presença do Espírito Santo em nós, a motivação é correta. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu tivesse, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse poder, ainda que eu tivesse dinheiro, ainda que eu profetizasse, se eu não tivesse amor, nada seria. Ou seja, se a intenção não for o amor de Jesus, o próprio Cristo, não vai adiantar nada o que nós façamos à nossa volta. Então, quando nós pensamos na benignidade, é algo que envolve a nossa fidelidade com o Senhor, a lealdade com o Senhor. E aí, através do Espírito Santo, nós conseguimos exercitar isso e evidenciar isso, segundo a palavra dele. Quando a gente vai lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8, quando através do profeta Deus fala ao povo de Israel, ele falou assim, a única coisa que eu quero de vocês é pratique a justiça, ame a benignidade e andes em humildade. 3 ações importantes, mas é interessante que ame a benignidade, ame o amor, ame a amabilidade. É uma redundância, porque é algo profundo. Então ele fala aqui de praticar a justiça, que seria a evidência de andar em humildade. Mas você só consegue andar em humildade se você entender, interpretado pelo Espírito Santo, a benignidade. Então, no dia de hoje, o Senhor nos chama a refletir sobre aquilo que significa benignidade. Aí a gente vai para Jesus.
na cruz do Calvário, nós encontramos nos evangelhos, mas especificamente lá em Lucas 23, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, ele faz essa oração por causa da benignidade nele, e ele era a benignidade encarnada, física, visível, tangível, concreta, e que na oração dele era o entendimento de que a ignorância espiritual daquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, elas não teriam condições de entender o que estava acontecendo na cruz. Então, Deus vai sempre nos orientar a fazer o que precisa ser feito para a vida das pessoas. E quantas vezes nós precisamos orar, e talvez você precise orar no dia de hoje, nessa semana, para alguém. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoa meu filho, perdoa meu marido, perdoa minha esposa, perdoa meu vizinho, meu chefe, perdoa um irmão da igreja. Por causa dessa benignidade que está em nós. Então, a benignidade é o oposto de maldade, de ódio, de rancor. E essa benignidade, irmãos, ela vai nos levar a um padrão elevado de esforço. Não existe nada fácil no reino de Deus. O desafio é grande, irmãos. Seguir a Jesus, ser igual a Jesus, só é possível fazer alguma coisa decente. E se você tem feito e eu tenho feito, por causa do Espírito em nós. Você precisa lembrar aí, como eu faço esse exercício, de quantas vezes a gente não queria ajudar alguém, mas por causa da benignidade a gente foi lá e ajudou. Quando nós olhamos então para os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, é o padrão elevado. Nós sabemos que a Igreja de Cristo, que não é a instituição, que não é o CNPJ, é a única que pode revelar esse amor. Mas sabendo dessa batalha, o apóstolo Paulo em Romanos 7:18 diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom, não habita nada de bom na minha carne, no meu eu. Aquelas obras lá do capítulo 5, versículo 18. Então, quando as pessoas falam de ódio, falam de maldade, falam de contendas, falam de inveja, nós que temos o Espírito Santo, nós não temos inveja de ninguém, nós não queremos nada de ninguém. A alegria da pessoa não nos incomoda. O sucesso das outras pessoas não nos atrapalha. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Nós nos alegramos com o sucesso das pessoas, com as conquistas, em todos os níveis. Eu, como pastor, vocês, como minhas ovelhas, como amigos, né, irmãos em Cristo de outras comunidades de fé, como eu me alegro em ver vocês se desenvolvendo na amabilidade, na benignidade, vendo o fruto do Espírito Santo em vocês. Assim, nós vamos cumprindo. Então, a presença do Espírito Santo em nós mostra o que nós somos, mas ele não mostra o que somos apenas. Ele falou assim: você não ama, mas eu vou te ensinar a amar. Então, nós precisamos entender que a presença do Senhor, nessa disposição amável, é nos tirar da zona de conforto, de não ficarmos com um amor superficial. Então, a benignidade, irmãos, é algo que está em outro nível. E sabemos que não é fácil, senão Jesus não precisava ter vindo. Quando nós olhamos para um gesto de amabilidade ou benignidade, nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 9, um evento que envolvia Davi, já no seu reinado. Lembrando que para Davi assumir o reinado, Saul vai morrer, que Deus já tinha tirado o Espírito Santo dele. Então Saul vai morrer numa batalha contra os filisteus, lá morre também Jonatas, morre todo mundo.
e ali se encerra um ciclo que começou bem com Saul, primeiro rei de Israel, mas terminou mal pela desobediência dele. Lembre-se que a gente mede a vida das pessoas como ela termina. Não é quando nasce. No dia do sepultamento dela, no meu sepultamento, no seu sepultamento. Como terminamos? Honrando o Senhor ou envergonhando o Senhor? Vivendo na carne ou vivendo no espírito? Vivendo benignidade ou na malignidade? Então, Saul terminou na malignidade. E por causa do pecado dele, morreu o filho. Os filhos. Aí tem Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Vocês devem conhecer a história, se não conhece, vai lá buscar. Numa das fugas que houve com a morte de Saul, né, e quem queria, né, manter o poder, então houve uma fuga do palácio e a babá de Mefibosete, na tentativa de salvar o filho de Jonatas ou o neto de Saul, porque depois que eles morreram, os inimigos queriam matá-los. A família era assim que funcionava, e Davi não estava nessa história, né? E na hora que ela foi tentar salvar Mefibosete, ele cai lá da janela e ele fratura os pés e fica então aleijado, ele fica com problemas. Mas ele consegue sobreviver. Davi, quando assumiu o reinado, e ele procurou saber sobre a família de Jonatas e de Saul. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Tinha feito uma promessa de cuidar da família de Jonatas e até mesmo honrar Saul, apesar dos pecados. E vocês sabem também que Davi teve 2 oportunidades para matar Saul e não fez. E aí, quando ele assume o reinado, ele pergunta assim: tem alguém da família de Jonatas ou Saul que eu possa abençoar? Foi quando falaram de Mefibosete, e ele diz assim: que eu use de benignidade ou de bondade de Deus para com ele. Convida ele então para morar no palácio e sentar à mesa com ele, que era o rei. Se Davi fosse um homem que guardasse mágoas, rancores, ele não teria feito isso, até porque Saul perseguiu bem ele, quase matou ele. Mas, irmãos, Davi tinha entendido os propósitos de Deus e sabia que quem ungiu Saul foi Deus. Quem botou Saul no trono foi Deus. Quem ia tirá-lo era Deus, ou desungi-lo, não Saul, e não Davi. Então a gente vê um gesto que nasce no coração de Davi de benignidade para com Mefibosete. E aí nós somos chamados a vivermos isso, ser de um para com os outros, benignos, compassivos, para que haja edificação da igreja, do corpo de Cristo. Diante disso, nós temos 3 encorajamentos da benignidade. Mostrar benignidade àqueles novos na fé. Quando pessoas são salvas por Jesus, elas precisam aprender a benignidade conosco e nós vamos ajudá-las nesse início de fé. Muitas pessoas, quando começam com Jesus, elas nascem de novo, mas trazem consigo muitas dores, muitos problemas. Somos também encorajados, irmãos, a mostrar benignidade com os fracos na fé. A palavra do Senhor nos ensina isso. Nem todo mundo está no mesmo nível na fé. Aí a gente tem que ter paciência, longanimidade com esses irmãos mais fracos na fé. Às vezes as pessoas não conseguem crer naquele tempo, então a gente precisa ajudá-los a crer. E pessoas que são mais lentas do que outros. E também encorajar, em terceiro lugar, a benignidade para com todas as pessoas, para que todos possam conhecer a benignidade de Deus, o Cristo benigno. E essa é a missão da igreja na evangelização. Quando nós olhamos para esse fruto, lembrando que a bondade é um predicado de Deus, Deus é bom. Tem no Rio de Janeiro, a nossa cidade, lembra aquele camarada que vivia pelas cidades lá do centro, né, que chamou de profeta gentileza? Ele sempre escreveu o quê? Gentileza gera gentileza. Ser gentil vem de generosidade, vem de bondade. E a gente vê isso nas pessoas também. Hoje tem lá o terminal Gentileza, né, que é aquele terminal de ônibus bonito que tem ali perto da Novo Rio.
Perfeito? Agora, irmãos, diante disso, não desista das pessoas. Às vezes temos vontade de desistir de algumas pessoas. Então, se você está próximo disso, a benignidade de Cristo está em você através do Espírito Santo. Então, continue, buscando as pessoas. Lembrando que no Antigo Testamento, resed, que é a palavra para benignidade, é a misericórdia, é a compaixão, é colocar a miséria do outro no nosso coração. E ver a nossa fragilidade, irmãos, na fragilidade dos outros. Então a benignidade revela isso. Eu e você temos fragilidades e precisamos ver nos outros essa fragilidade. E juntos, dirigidos pelo Espírito Santo, a gente vai conseguindo cumprir a nossa missão. E eu termino essa reflexão com a parábola de Jesus, do filho pródigo, lá de Lucas 15, quando nós encontramos Jesus ensinando aos seus ouvintes de uma forma muito presente, muito forte, que na nossa caminhada nós precisamos de pessoas benignas. E nós sabemos que o pai tinha 2 filhos, um quis ir embora, pegou a herança, foi, o outro ficou, e ele queimou tudo, perdeu tudo, gastou tudo. E no final difícil da sua vida, ali na pobreza, na miséria, na solidão, com fome, ele então lembra do seu pai e ele volta para a casa do seu pai. O texto diz: o pai, quando o viu, o abraçou com bondade e benignidade. Que esse pai representa Deus. Então, nós precisamos olhar para as pessoas que estão num caminho pródigo, num caminho distante do Senhor, e buscarmos em Cristo Jesus sermos esse pai que não julga, que através da benignidade não aponta dedos. Mas lembre-se do outro irmão, Lembrando que na parábola Jesus está fazendo uma comparação. Esse filho que vai embora é o mundo, e o filho que fica eram os judeus, os religiosos. E eles não gostaram da parábola. Então precisamos entender que nessa caminhada da benignidade de Deus, nós precisamos fazer aquilo que as pessoas, irmãos, precisam, não aquilo que a gente quer dar. Então, que você possa buscar isso no Senhor, essa benignidade que já está em nós, mas também nós temos que aprender isso, nós temos que desenvolver isso nas nossas vidas. Amém? Se Deus permitir, os irmãos estarão juntos no próximo domingo, dia 19. Se eu não me engano, é o final da Copa do Mundo. E o que importa é que, na graça do Senhor, vamos caminhando. Eu continuo no meu período sabático, não sei por onde eu estou nesse momento. Talvez eu esteja com Rosana, celebrando os 33 anos de casado. Mas tudo isso envolve a permissão de Deus para ser vivido. E a gente termina aqui cantando um hino, que é o Amor Fraternal, Jesus, Pastor Amado, que a gente conhece, e que o Senhor Jesus continue contemplando você e que juntos, irmãos, vamos vivendo a vontade do Senhor, toda a boa obra que Ele preparou para nós, e dentro dessas boas obras se encontra a benignidade, que você possa continuar amando mais as pessoas. Ok? Bom restante de semana, um grande abraço, fique na paz e até lá.